Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do canal que rola na Geronto. Sempre com você, trazendo assuntos atualizados sobre a velhice no Brasil, envelhecimento, longevidade e o que esses assuntos têm a ver conosco, que trabalhamos com a velhice, ou você, mesmo que já é uma pessoa idosa, alguém que trabalha, alguém que nos acompanha, seja muito bem-vindo. E você sabe, trazemos pessoas especiais para conversarem sobre esses temas que já destaquei sobre a velhice e o envelhecimento. Hoje nós temos a alegria, o prazer de ter conosco o Dr. Rafael Castelo Branco, nome de peso, hein, Rafael? Rafael Castelo Branco, ele está falando lá de Fortaleza, no Ceará, e ele é um advogado, é professor universitário, fez mestrado em direito e é pesquisador na área do envelhecimento e do direito previdenciário. É vice-presidente da Comissão Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, no Conselho Federal da OAB. OAB é a Ordem dos Advogados do Brasil. Ele também é presidente da Escola Superior de Advocacia da OAB Ceará. É membro do Comitê Nacional sobre a Pessoa Idosa do Conselho Nacional de Justiça. É membro do Fórum Cearense de Políticas Públicas para o Idoso. Agora sim, o motivo que nós o convidamos, ele é presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, órgão de representação das pessoas idosas do Brasil na defesa dos direitos, que, por sua vez, o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa é vinculado, não é, ao Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Rafael, seja bem-vindo e nós passamos a palavra para você dar uma saudação para quem nos acompanha e assim a gente começa a nossa conversa para esse episódio. Olá, professora Marília, cumprimento aqui no seu nome as mulheres, né, do nosso país, sobretudo mulheres idosas, né, e mulheres de todas as idades. Cumprimento o nosso amigo Sérgio Pascoal, Carlos Lima e principalmente a você que acompanha o trabalho do que rola na Geronto. Gostaria de agradecer essa oportunidade em nome do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa e dizer que para nós é um prazer imenso poder compartilhar um pouco do trabalho e, sobretudo, dos desafios, né, dos projetos que a gente tem buscado construir coletivamente, juntamente com as demais entidades que compõem o nosso colegiado. Muito bom, Rafael. E a nossa primeira pergunta é situar os nossos ouvintes e aqueles que nos acompanham do que aconteceu na gestão anterior em relação ao Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. Era o então presidente Jair Bolsonaro e o conselho foi totalmente desconfigurado, desrespeitado e de certa forma, prejudicou muito o andamento, né, da conquista e defesa de direitos das pessoas idosas brasileiras. Nós gostaríamos que você fizesse uma avaliação, contasse para quem não acompanhou essa história o que aconteceu com o CNDI, né? Na verdade, é CNDPI, porque é pessoa idosa hoje que nós nos referimos, né? Então, conte para a gente o que aconteceu naquele período sombrio para nós e os avanços, né? Tá sem som, Rafael. Exato, olha, de fato, é muito importante essa reflexão. O Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, e não só o nacional, mas o Conselho, o controle social, tanto na esfera estadual como também na esfera estadual, representam uma grande conquista do povo brasileiro, né? A nossa Constituição de 88, ela fez uma opção de um controle social, ou seja, as políticas públicas desde o momento da idealização até mesmo ao momento da efetividade, né, da execução dessas políticas e também no monitoramento, fez uma opção constitucional de chamar a sociedade civil a dialogar que políticas públicas a gente entende como prioritárias e como que elas devem ser exercidas.
Então, a Política Nacional do Idoso, que é a Lei 8842 de 94, e o Estatuto da Pessoa Idosa, Lei 10741 de 2003, elas ratificam a importância do controle social, né, da participação. Então, o Conselho Nacional, que já vem atuando há mais de 2 décadas, é a materialização dessa preocupação constitucional. E, infelizmente, no ano de 2019, todos nós fomos surpreendidos. Eu também fazia parte daquela gestão, 2018, 2020, por ocasião de 2 decretos. Um decreto que era o 9759 de 2019, editado pelo então presidente Jair Bolsonaro, e o decreto 9893, que é de junho de 2019 também, e que, na prática, esses 2 decretos, um mais geral, que mexia com a estrutura de grande parte de outros colegiados também, não só o da pessoa idosa, né? Extinguiu colegiados históricos, extinguiu, por exemplo, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, que também é uma importante ferramenta do povo brasileiro, sobretudo no combate à fome, e outras estruturas, e o 9893, em especial, praticamente extinguiu o Conselho. E a gente fala isso com muita tranquilidade, porque, muito embora o Conselho formalmente ele estivesse ainda existente, mas diminuiu a participação das entidades, fez com que a sociedade civil ficasse impossibilitada de assumir a presidência da mesa diretora, acabou com o princípio da alternância, que é um dos princípios tão importantes na estrutura do controle social, e foi muito ruim, foi muito danoso, Marília, e a todos, Carlos, Sérgio, porque nós tivemos o infortúnio de passarmos pelo momento mais triste e mais difícil da sociedade brasileira, e por que não dizer das pessoas idosas, da sociedade brasileira, que foi o momento da pandemia, com restrições de saúde, com restrições de renda, restrições, inclusive, de convivência, né? A gente sabe que a sociabilidade é muito importante para o envelhecimento, e desafios dos mais variados, com um conselho praticamente inoperante, um conselho que não teve protagonismo, não teve diálogo com os demais conselhos estaduais, que evidenciou uma grande dificuldade que nós tínhamos, que é de sequer sabermos o quantitativo de LPIs que nós tínhamos naquele momento tão difícil. Então, de fato, os desafios que estão colocados para essa gestão de retomada, e aí já entra um pouco no momento atual, são desafios dos mais diversos. A gente teve uma queda muito grande de conselhos municipais e estadual nem tanto, mas municipais em funcionamento, que é óbvio, se a estrutura do conselho do controle social ligado à pessoa idosa está fragilizada em cima, aquele efeito é dominó, né? Então, alguns conselhos estaduais foram desarticulados e muitos, dezenas ou talvez centenas de conselhos municipais pelo Brasil foram fechados, né? Então, foi um momento muito difícil da nossa história e momentos que revelam um dos grandes desafios que nós temos, e a gente vai ter um pouco mais de tempo para falar, que é nós termos o nosso conselho previsto em lei, né? Então, não é admissível que uma estrutura do controle social que já tem mais de 2 décadas não tenha uma lei específica e fique vulnerável à vontade de gestores que nem sempre estão comprometidos com o controle social e com as demandas, né, do nosso segmento de defesa dos direitos de pessoas idosas. Então, de fato, foi um momento muito difícil, mas como toda noite, como diz, toda noite ela antecede um amanhecer, né? Eu acredito que a gente, com muitos desafios, a gente tem buscado essa reconstrução. É de fato o maior desafio que nós temos, e eu acredito que o somar de forças, o juntar de mãos entre as estruturas do controle social na esfera estadual e na esfera municipal, juntamente conosco, tem começado a gerar frutos que abrem a sensação de que os desafios que nós passamos nos últimos anos vão ser equacionados, né? Nós vamos
conquistar grandes conquistas aí no decorrer dos próximos meses e nos próximos anos. Rafael, então, bom, primeiro, obrigado por estar aqui com a gente. É um prazer ter você aqui para falar sobre esse tema aí tão importante. E, e aí, assim, dentro disso que você está trazendo, né, a gente vê que teve uma reorganização, né, no Conselho desde o ano passado, né, de como era antes, né, e na mudança de gestão de governo, teve essa reorganização, né? Então, assim, do ano passado até a data de hoje, né, quais são as principais decisões e resoluções, né, atuais que o Conselho tem para a questão da pessoa idosa? Perfeito, muito obrigado, Carlos, aí pela pergunta, né? É um prazer estar com você aqui nesse momento. Bom, de fato, o primeiro desafio foi a reorganização interna do próprio Conselho. Nós temos uma grande conquista desse colegiado, e que eu acho que é talvez um marco para a história da própria construção do próprio Conselho, que é que, para além dos 14 segmentos que nós já tínhamos nas gestões anteriores ao decreto 9893, que foi esse decreto que praticamente desmontou o Conselho Nacional, foram abertas mais 4 categorias de entidades. Uma entidade que discute o envelhecimento de mulheres, que hoje é ocupado pela AME, né, e a gente sabe que o envelhecimento no Brasil ele é múltiplo, mas sobretudo feminino, e aí a gente tem a oportunidade mais à frente para trazer algumas perspectivas, sobretudo na questão da violência, que infelizmente a violência da pessoa idosa contra a pessoa idosa, que é algo alarmante, ela recai em grande parte sobre mulheres, e em especial mulheres negras e pobres, né? Então, é algo que gera muitas reflexões e a gente pode discutir um pouco mais à frente. Uma outra entidade que discute o envelhecimento das populações negras, que nós acreditamos que também há várias peculiaridades. Infelizmente, nós temos um histórico que vitimou grande parte dos segmentos populacionais e acaba fazendo com que hoje seja necessário também políticas voltadas, né, a esse segmento, né? E aí, uma outra entidade, uma outra categoria que prestigiou uma entidade que trabalha com o envelhecimento das populações indígenas e comunidades tradicionais. E hoje nós temos uma representação desse segmento que tem muito nos ensinado, né? Tem aberto muitas possibilidades, um olhar bem mais maduro, até para as outras entidades que compõem o próprio colegiado. E uma outra categoria que prestigia o envelhecimento na perspectiva da diversidade sexual e gênero, né? E aí nós temos a Aliança Nacional LGBTQIA+, né? Que é uma entidade que representa o segmento lá no colegiado. Então, uma primeira conquista é justamente esse olhar para as múltiplas velhices. Nós temos um país que muitas vezes, numa mesma cidade, aí eu pego aqui o exemplo da professora Marília, que reside na maior cidade do país, no contingente de 2.100.000 idosos que residem na cidade de São Paulo, você tem os mais diversos envelhecimentos, né? Outra conquista importante que a gente sinaliza é o retorno da interação com os conselhos estaduais e municipais, né? A gente tem visitado o país, tem dialogado com experiências que são exitosas em alguns estados, outros que eventualmente precisam avançar em outras peculiaridades, mas, sobretudo, de mostrar a presença do Conselho Nacional, né? A gente tem visto que, muitas vezes, quando a gente se desloca até um determinado estado e a gente leva um pouco do que tem sido discutido pelo Conselho Nacional, fortalece a rede daquele estado, né? De repente, até é um agente indutor, né? Até mesmo o próprio estado, né? Os gestores têm um olhar diferenciado, né? Então, esse retorno dessa interação com estados e municípios por parte do Conselho Nacional. Só nos últimos tempos, nós já tivemos, eu acho que talvez 8 reuniões entre virtuais e presenciais com os conselhos estaduais, né? Estabelecendo um canal direto, né? Então, quebrando aquela máxima de um conselho que basicamente se limitava a ficar em Brasília.
Nós tivemos também um retorno das reuniões descentralizadas e fizemos uma reunião com todos os estados do Nordeste aqui em Fortaleza, agora em agosto, que também é uma conquista, né? Que aí a gente tem a oportunidade de dialogar em loco, né? Discutindo com a sociedade nordestina nessa edição, mas há a expectativa de, quem sabe, a gente ter mais 2 reuniões descentralizadas até agosto do ano que vem, né? Nas outras regiões. E outras questões, a retomada do diálogo com o parlamento, né, com a Cidoso, a luta, a articulação da luta pela ratificação da Convenção Interamericana, que a gente acredita que é uma luta central, e o Conselho ficou, né, infelizmente, na gestão passada, esqueceu dessa luta e deixou de dialogar nessa perspectiva, e a gente retoma essa discussão. E o principal, a rearticulação dos conselhos municipais e a articulação de fundos municipais. A gente acredita que os fundos, e a gente vai ter um pouco mais de oportunidade para conversar sobre, os fundos eles não substituem a necessidade do orçamento para a construção de políticas públicas. Mas eles cumprem um papel também muito importante, né? Sobretudo a entidades da sociedade civil que já atuam na defesa do segmento. Então, é justamente no decorrer dessas várias atividades aí que a gente tem se distribuído, e eu acredito, Carlos, que com o passar do tempo, a gente já tem começado a notar alguns resultados, sobretudo na remotivação do controle social e no protagonismo, principalmente no cenário pré-conferencial, né? Nós estamos aí motivando a sociedade civil e o Estado, né? Enfim, a sociedade brasileira, para um grande processo conferencial que se aproxima aí no decorrer dos próximos meses. Rafael, excelente. Eu queria parabenizar a você e a todos os integrantes do atual Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa pelo trabalho de retomada, e eu sinto, né, aqui, né, no estado de São Paulo, os reflexos de Brasília, eu sinto que, de fato, o Conselho está agora muito mais presente e atuante para a melhoria da qualidade de vida da população idosa, na indução de políticas públicas para essa população no Brasil como um todo. E a atuação do Conselho, dos conselhos, é fundamental. Agradeço muito a sua presença, mais uma vez, fazendo coro aqui ao Carlos e a Marília. É uma honra para o canal a gente receber. E eu queria, até para continuar a nossa discussão gostosa, eu queria que você nos contasse como é que está a situação dos fundos da pessoa idosa nos estados, nos municípios brasileiros, e queria até te contar uma coisa. A gente recebeu e soube de uma publicação que a nota do CODAR, a nota número 68, anexo 1, apuração e repasse dos fundos, da arrecadação dos fundos estaduais e municipais, e que foi no valor de 148, aproximado, né? 148 milhões, o Fundo do Idoso arrecadou em 2024, 148 milhões de reais. Isso, então, já é uma realidade, mas e que tenha até efetivamente contribuído para que políticas públicas novas sejam financiadas por esse fundo. E uma informação até complementar, até para a gente comparar, o Fundo da Criança e do Adolescente, similar, arrecadou agora, em 2024, muito mais que isso, hein? 354 milhões. Então, é 148 versus 354 milhões. É papel do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa acompanhar tudo isso e estimular a arrecadação e estimular que esse dinheiro seja aplicado em projetos que beneficiem a população idosa do Brasil? Muito bem colocado. Sérgio, muito obrigado, né, de agradecer aqui a sua gentileza e, mais uma vez, reiterar nosso prazer de retornar a essa iniciativa que a gente é entusiasta. E acompanha, né? Acompanho outras participações. Sérgio, realmente você tem razão. Nós vivenciamos um momento muito importante, né? Nós temos visitado o país todo nesse 1 ano de gestão, né? Nós encerramos agora o primeiro ano de gestão. Nós visitamos 15 estados. Nesses 15 estados que nós temos visitado,
a gente sempre leva três mensagens principais. Primeiro, a necessidade da reestruturação, né, e do fortalecimento dos conselhos estaduais e municipais, né? Então, nós tivemos, ano passado, um crescimento enorme, né? Hoje nós temos 5.570 municípios e nós temos 3.893 conselhos de direitos. O segundo ponto é exatamente o ponto que você mencionou, que esses conselhos municipais que fazem a gestão do fundo, que eles sejam estimulados a criarem seus fundos municipais e fundos estaduais, né? Então, nós tivemos um avanço. Nesse ano de 2024, nós temos 1.562 fundos cadastrados, que é o maior número da história, né? Então, isso ratifica que nós temos muito a crescer quando se fala de política de fundos de pessoas, né, de direitos, né, de pessoas idosas, mas que passos importantes também estão sendo tomados. E nós tivemos, nesses números que o senhor mencionou e que foram expostos pela nota CODAR, o recorde de arrecadação dos fundos de direito de pessoas idosas da história. Note que nós estamos ainda num momento pós-pandêmico, os efeitos da pandemia, eles ainda recaem sobre todos e todas, né? Mas que nós tivemos um resultado positivo. Então, por um lado, nós enxergamos com alegria, né, esse crescimento, mas tem dois detalhes aqui que nos deixam, né, que nos trazem a uma realidade. Infelizmente, o que nós estamos arrecadando é menos de 5% do potencial que o nosso país tem para eventuais arrecadações nesse sentido. Ou seja, nós estamos crescendo, isso é positivo, mas a gente tem muito a crescer, né? A maior parte do que nós podemos arrecadar ainda não está sendo alcançado. Ou seja, a sociedade brasileira, de uma forma geral, não só na perspectiva dos direitos da pessoa idosa, mas também da criança e adolescente, pode contribuir muito mais com essa política de fundos. É importante lembrar que o próprio Fundo Nacional, que acabou sendo, vamos dizer assim, uma mola propulsora para a criação de fundos estaduais e municipais, ele foi criado por uma lei de 2010, que é a Lei 12.213 de 2010, ou seja, é uma lei que, em tese, já tem 14 anos, né? Quase 14 anos de vigência. E a gente avalia o seguinte, que, primeiro, que mesmo no percentual de brasileiros e brasileiras que fazem destinação, nós vivenciamos uma realidade em que, muitas vezes, as pessoas estão mais sensibilizadas a fazerem destinação para crianças e adolescentes do que propriamente para pessoas idosas. Isso pode revelar uma das manifestações do etarismo institucional em desfavor de pessoas idosas. Outra questão é o próprio desconhecimento, né? Nós, nessas nossas participações em outros estados, a gente tem encontrado muito forte aquele discurso de pessoas que têm receio de fazer destinação e, de repente, ter algum tipo de complicação na sua declaração de imposto de renda, que a gente sabe que não tem nenhuma repercussão nesse sentido. Nós temos feito campanhas, inclusive, quanto ao Conselho Nacional, com o Conselho Federal de Contabilidade, que, inclusive, eles foram até a reunião de dezembro do ano passado, e a gente tem uma parceria muito próxima com eles, um diálogo com a Receita Federal, tudo isso no sentido de que esse crescimento que nós já estamos vivenciando, ele seja ainda mais latente. Passos estão sendo dados, mas precisamos andar ainda mais, né? E é importante frisar também, um último ponto, Sérgio, que é o seguinte, nós temos desafios também na execução dos recursos nesses fundos. A gente muitas vezes tem situações, Brasil afora, de que eventuais destinadores, né, pessoas jurídicas, né, empresas e pessoas físicas também que fazem destinação desses recursos, muitas vezes questionam a morosidade para a liberação desses recursos, para a execução dos projetos, muitas vezes uma falta de transparência. Então, são situações administrativas que todos nós, né, todos e todas, poderemos contribuir com esse processo de fortalecimento desses fundos. Mais uma vez frisando, os resultados são crescentes, mas, sem dúvida, as necessidades
colocam a todos nós o desafio de crescermos ainda mais esses números para que, de fato, esses recursos cheguem à ponta e, como eu sempre falo, né, eles não são substitutivos do papel do Estado de arcar com as políticas públicas legal e constitucionalmente prometidas, pactuadas, mas cumprem um papel fundamental. Só para finalizar esse ponto, eu tive uma experiência muito positiva com um município no estado do Ceará, um município de pequeno porte, né, que arrecada, por meio do fundo, um quantitativo que possibilita uma série de políticas, de realização de várias políticas públicas, né, de várias ações institucionais por meio das instituições da sociedade civil, né, de transporte, de acesso a direitos, de garantia de direitos. Então, e isso revela que um município, mesmo que pequeno, ele tem um potencial de arrecadação e que, se estimulado, né, por meio da sociedade civil e do Estado, muitas vezes pode propiciar a ponta, ou seja, pessoas idosas das mais diversas idades, o acesso a direitos preconizados no Estatuto e na própria Constituição Federal. Então, né, e todos nós somos entusiastas do crescimento desse tipo de política, até por acreditar que não existe política pública sem os necessários recursos para a sua implementação. Ô, Rafael, eu acho que muito bom o que você está falando, mas eu acho que a gente tem de partir para uma coisa prática, que é o seguinte: as pessoas não sabem como doar para o fundo, para os fundos em geral. E eu vou dar um exemplo muito sério que eu soube aqui e tenho vivenciado aqui na cidade de São Paulo, que eu faço a doação aqui para o fundo da cidade de São Paulo, do idoso, né? E a contadora falou o seguinte: Sérgio, é uma coisa tão simples, eu tenho divulgado isso para as pessoas e eles ficam com medo de que esse fundo é um aumento de imposto. Não é, quer dizer, você, do imposto que você deve, no imposto de renda, 5% você pode tirar e doar para o fundo, isso abate da sua do total de imposto que você irá pagar. Fale mais sobre isso, porque nós temos de tirar esse mito das pessoas que o fundo é um aumento de imposto. Muito bem colocado, Sérgio. De fato, é um dos mitos, né, que circulam, de fato, em relação a fundos. Inclusive, eu já posso adiantar aqui a você que acompanha aqui o canal, o que rola na Geronto, o seguinte: nós estamos fazendo uma ação interinstitucional, já estamos estruturando, junto à Câmara dos Deputados, né, no âmbito da Cidoso, inclusive, junto à presidência da Cidoso, uma cartilha interinstitucional, Conselho Nacional e Câmara dos Deputados, né, no caso o Congresso Nacional, essa cartilha para que tenha uma circulação nacional, justamente desmistificando esse tipo de situação. De fato, quando você faz a destinação, ou seja, parte do que você ia passar a título de imposto de renda é destinado a um fundo municipal ou estadual, e sobretudo de pessoas idosas, né, que nós, militantes da causa, buscamos sempre para o nosso fundo, você não está abrindo mão do seu patrimônio, não é uma doação, é uma destinação. Em vez de você passar para que aquele recurso possa ir para Brasília e voltar ao seu município como fundo de participação dos municípios, você já destina a um conselho, né, no caso, a um fundo municipal ou estadual, e as entidades que apresentarem aquele projeto, apresentarem projetos que são aprovados e monitorados, vão utilizar aquele recurso. É a oportunidade a você de Itaperuna, por exemplo, no Rio de Janeiro, fazer uma destinação para um projeto a ser realizado aí em Itaperuna, né? É a possibilidade de você que acompanha, por exemplo, de Chuí, aí no Rio Grande do Sul, destinar dinheiro, né, destinar recurso para a realização de projetos aí na sua região. Então, é um dos desdobramentos do princípio da participação social. Então, você...
Houve ele, Rafael voltou? Ah, voltou. Pronto. Então, é a oportunidade de você colocar recursos, você destinar recursos para projetos a serem realizados na sua própria região, impactando a vida de pessoas idosas e pessoas das mais diversas idades, né? Então, que você possa, assim, que você possa aproveitar essa oportunidade que a legislação tributária oportuniza e, principalmente, impactar a vida de pessoas. Muito bom. Já falamos de assuntos importantes e estruturantes, né, sobre a questão da velhice, a questão da participação do povo no representando. Aliás, eu preciso destacar isso, que o Rafael é presidente do Conselho Nacional na condição de sociedade civil, porque há uma alternância. Uma vez é sociedade civil, a outra é Estado. Então, nessa nova versão, nessa nova atuação do Conselho, ele representa a sociedade civil, OAB, no Conselho Nacional das Pessoas, dos Direitos das Pessoas Idosas. E aí, Rafael, agora nós somos hoje no Brasil 32 milhões de pessoas idosas, um número redondo, não é? E eu gostaria que você comentasse conosco este número, que é expressivo e que já está chegando a 16% da população brasileira, e um dado importante é assim: as pessoas idosas, quando completam 70 anos, têm o direito de não votar, não é? É opcional. E aí eu queria que você também fizesse um comentário sobre isso, mas a nossa pergunta é assim: como as eleições municipais estão chegando? Estamos às vésperas, se não me engano, faltam 18 dias para isso. E olha que dado interessante: o número de eleitoras e eleitores com 60 anos ou mais cresceu 15,3% em São Paulo, entre 2018 e 2022. Então, é um crescimento expressivo, porque a população idosa brasileira tem crescido muito. E ainda, segundo o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, em 2022, o Brasil tinha 32,7 milhões contra 27 em 2018, só confirmando que realmente houve o aumento de 18%. E aí a minha pergunta vai neste ponto específico, não é? Comente, votar sempre, eu fiz 70, e aí eu já puxo para a questão da participação dos idosos na vida pública. E qual é o papel, né, dos eleitores idosos do Brasil neste ano que nós estamos frente às eleições municipais? O que você nos recomenda, considera sobre isso, uma vez que o protagonismo do idoso é super importante, inclusive na defesa dos seus direitos como pessoas idosas? Fale sobre isso um pouquinho para nós. Com toda certeza. Professora, você foi muito feliz quando levantou essa discussão. De fato, a democracia ela proporciona, né, várias oportunidades de participação. E a gente tem visto inúmeros exemplos desse protagonismo de pessoas 60 a mais nas diversas esferas, não só na perspectiva eleitoral, né? E aí a gente vê um protagonismo na esfera da educação, né? São pessoas idosas que muitas vezes buscam a sua primeira oportunidade acadêmica na perspectiva de educação superior, posterior aos 60 anos, ou que retornam aos bancos universitários, né, depois da sua aposentadoria. Nós temos aí na esfera até mesmo literária. Tive a oportunidade de visitar a casa da Cora Coralina, que era um sonho meu de muitos anos, né, e lá em Goiás, e verifiquei que a primeira obra dela produzida foi aos 75 anos, né? Então a gente tem inúmeras passagens da Cora Coralina que são socialmente conhecidas, tendo o primeiro livro sido escrito posterior aos 60. Então, quando se fala da questão da eleitoral, nós temos não só um crescimento do quantitativo de pessoas idosas aptas a votar, mas nós temos visto também um crescimento de pessoas do quantitativo proporcional
de pessoas que, em tese, né, têm essa possibilidade de não comparecer à urna e que, mesmo assim, optam por estarem presentes. E isso é muito bom. Um dos grandes desafios que nós temos na eficácia dos direitos da pessoa idosa é de que, muitas vezes, até mesmo os direitos que são legalmente reconhecidos, né, ou seja, que são instituídos por lei, muitas vezes, na ordem prática, eles não são cumpridos. E um dos elementos para tornar concreto um direito é justamente a participação, o protagonismo, a busca da efetividade, né? E principalmente do cumprimento do que ali está. Então, nós precisamos fazer do ano de 2024 o ano da participação de pessoas idosas no processo eleitoral. E não só na perspectiva das pessoas idosas irem votar, porque democracia não se constrói de 4 em 4 anos, a democracia se constrói no dia a dia. Então, nós, enquanto Conselho Nacional, rodamos uma circular, Carlos, agora recente, para todos os conselhos estaduais, solicitando que fossem feitos circulares estaduais para que os conselhos estaduais possam, perdão, municipais, né, para que os conselhos municipais possam, no âmbito dos seus municípios, estimular discussões acerca de direito de pessoas idosas, de gerontologia, né, do protagonismo 60 mais, nas campanhas de vereadores e de prefeitos, que são as campanhas de 2024. Temos estimulado que os fóruns da sociedade civil, inclusive aqui em Fortaleza, a gente iniciou agora, nesse final de semana, já a colheita das assinaturas, a criação de plataformas, né, que os movimentos sociais ligados à causa 60 mais possam criar suas plataformas e possam apresentar para a campanha dos mais diversos espectros políticos, do que nós acreditamos que é importante no nosso município, quais são as políticas públicas que a gente entende como prioritárias, e para que a gente possa garantir que as discussões sobre envelhecimento estejam nas agendas eleitorais. Assim como tem acontecido, por exemplo, na demanda das pessoas com deficiência, que são nossos co-irmãos de pauta, né? Nas demandas ligadas ao direito de mulheres, de criança e adolescente, que as demandas de pessoas idosas também possam estar nas agendas das principais campanhas. Então, é importante, professora Marília, e eu ratifico suas palavras, que a gente possa fomentar das mais diversas formas. E aí, em especial, queria também reconhecer aqui o canal, né, o que rola na Geronto, por trazer esse tipo de reflexão e, principalmente, a você que está aqui acompanhando, que você possa tentar, no seu município, sensibilizar corações para que a gente possa não só discutir o que é prioritário para pessoas idosas dos nossos municípios, mas, sobretudo, estimular a participação. Ninguém melhor do que o próprio idoso para lutar pela defesa dos seus direitos. A gente sempre costuma dizer que uma percepção que a gente tem é que a luta por uma sociedade que respeite o direito de pessoas idosas é uma luta de todas as gerações, né? Eu acho que desde a infância a gente tem que ter acesso a uma cultura que possa respeitar as pessoas idosas, mas sobretudo de pessoas idosas. Então, que a gente possa garantir nesse ano de 2024 que tenhamos, quem sabe, mais candidaturas de pessoas idosas, que tenhamos mais pessoas idosas votando, mas principalmente que tenhamos mais discussão sobre direito de pessoas nas principais agendas eleitorais de todos os espectros políticos. Rafael, isso que você está trazendo é uma questão importante, né? Que essa pauta esteja aí na agenda, né? Dos políticos, enfim, né? Nas pautas, né? Mas é importante que as pessoas idosas é, busquem informação, se informem, né, para votar, né, já que ela vai exercer o seu direito ao voto e cidadania, que ela saiba escolher, né, enfim, pessoas que nos representam, né, enquanto Verdade. pessoas idosas, né, e que tenham essa pauta aí dentro da sua proposta, né, de eleição aí. Então, é importante que as pessoas busquem isso, né, essa informação.
E aí, Rafael, eu queria te perguntar o seguinte agora, né? Você sendo presidente, né, na condição de presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, né? Você considera que o Brasil ele é devedor, ele está atrasado na oferta de políticas públicas para quais áreas, né? Se sim, eu queria que você citasse pelo menos duas para a gente ter ideia, né? Onde está faltando? Perfeito. Carlos, esse é desafiador até a gente citar duas, né? Infelizmente, a gente tem um histórico absenteísta em relação às discussões acerca do envelhecimento, né? Basta a gente refletir que a primeira menção constitucional à palavra idoso, ou seja, a primeira Constituição que colocou a palavra idoso, né, ou pessoa idosa no seu texto, foi justamente a Constituição de 88, ou seja, são quase 500 anos de história para que a gente possa ter no nosso ordenamento, né, ou seja, ter no nosso conjunto de leis a expressão pessoa idosa ou a expressão idoso. Isso é revelador, né? Se a gente for verificar numa perspectiva, por exemplo, da educação superior, o artigo 22, ele coloca a importância, a necessidade que a gerontologia esteja nos currículos acadêmicos, nos currículos educacionais. Mas quando a gente vai ver na prática, a grande maioria dos cursos ou não traz algo ligado à gerontologia, ou quando traz é algo que poderia ser colocado de uma forma mais contundente, né, de uma forma mais presente, sobretudo numa sociedade que envelhece muito rápido, como é a nossa brasileira. Então, devido a esse histórico absenteísta, atrasado em relação à perspectiva do envelhecimento populacional, nós temos aí inúmeras políticas públicas que poderiam ser citadas nessa sua pergunta. Eu vou trazer duas que eu acredito que são duas das que mais são colocadas pelas próprias pessoas idosas. Uma é a política de previdência e da assistência social, né? Nós temos aí um déficit muito grande e, infelizmente, as seguidas reformas da Previdência, que infelizmente essa construção, ela independe de cor de partido, ela independe de candidato, porque todos os governos, quer sejam mais à direita ou mais à esquerda, todos eles realizaram reformas da Previdência, gera um cenário de segurança muito grande e repercute, sobretudo, em pessoas idosas. Não é justo que as pessoas contribuam por 30, 40 anos da sua vida para a construção do país, para o desenvolvimento da sociedade, chega aos 60 e aos 65 anos, às vezes até mais, sem condições de se aposentar, né? Ou muitas vezes consegue o benefício de aposentadoria, mas não é suficiente, o valor é ínfimo, não é suficiente sequer para arcar com as necessidades básicas daquela pessoa ou daquele grupo familiar. Nós temos regiões muito pobres do nosso país, onde, vou dar o exemplo aqui no Nordeste, que nós temos estatísticas que mostram que durante a pandemia, em algumas cidades, 70% dos moradores, dos grupos familiares daquelas cidades, elas tinham como única renda fixa do grupo familiar um benefício previdenciário ou assistencial de uma pessoa idosa, né? Então, isso revela que a previdência e a assistência, né, são complexos conjuntos de direitos, mas que ainda são um desafio para a sociedade brasileira, e em especial para pessoas idosas. E por isso que muitas vezes, eu dou um destaque a essas duas políticas, por isso que muitas vezes, quando a gente participa de algum programa, que a pessoa idosa vai fazer alguma pergunta ou fazer algum questionamento, os principais questionamentos, críticas, são voltados a essa política. E um segundo, também para tentar ser econômico, né, e responder apenas com duas políticas, eu diria a política de saúde, né? Infelizmente, nós temos o SUS, que é uma grande conquista do povo brasileiro, e aqui eu queria reconhecer a importância do Sistema Único, né? Nós temos aí inúmeros profissionais que foram fundamentais, sobretudo no momento da pandemia, na atenção a pessoas idosas, e não só pessoas idosas, mas pessoas de todas as idades.
Entretanto, os desafios ainda são muitos, né? Desde a atenção básica e, enfim, as falas de pessoas idosas Brasil afora revelam que o direito à saúde ele ainda não é exercido de maneira plena. E, sobretudo, a pessoa idosa que não tem tantas condições, né? Então, eu diria que talvez dos vários compromissos constitucionais e compromissos legais estabelecidos pela Constituição de 88 e, sobretudo, pelo Estatuto da Pessoa Idosa, eu diria que essas duas, né, a política de previdência, assistência e saúde, né, então eu estou citando aqui a elementos da Seguridade Social, são os elementos mais desafiadores. Mas nós temos desafio, por exemplo, na educação. Infelizmente, o maior contingente de pessoas não alfabetizadas no Brasil é de pessoas idosas, né? Então a gente enfrenta ainda esse desafio. Nós temos ainda um quantitativo de oportunidades acadêmicas muito limitados quando a gente fala de educação superior para idosos, né? Nós temos algumas iniciativas aí em São Paulo, a gente poderia citar, a UNB agora recentemente teve algumas ações voltadas de acesso de pessoas idosas aos bancos da educação superior, mas ainda são iniciativas muito pequenas para o contingente de pessoas idosas que eventualmente precisam de oportunidade também nas políticas educacionais e muitas outras políticas, né? Eu costumo dizer que nós temos avanços, né? Nós temos que celebrar esses avanços. Nós temos um estatuto que celebrou seus 20 anos agora recentemente, mas sem dúvida nós temos muito, mas muito campo ainda a desenvolver, porque os desafios eles estão colocados aí para o quantitativo de idosos que a professora Marília trouxe muito bem, de 15,8% da população. Imaginemos num cenário de um crescimento que já vem sendo visualizado há décadas atrás, né, até hoje. Imaginemos nas décadas que virão, caso a gente não tenha um olhar mais crítico, né, e, sobretudo, um olhar mais comprometido para esse envelhecimento populacional. Rafael, realmente o caminho é longo e muita luta precisa, e os idosos todos precisam se unir para ajudar o Conselho a gente conquistar tantas políticas necessárias. Mas o tempo está escasso, mas eu ainda quero te fazer uma pergunta, que é o seguinte: o que a gente pode esperar do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa para o próximo ano, aí para 2025? Perfeito. Sérgio, nós temos algumas prioridades, né? Claro que as necessidades são muitas, mas a gente traçou um planejamento estratégico, né, com algumas ações institucionais. O primeiro passo que a gente tem como desafio é estruturar um grande e democrático processo conferencial, né? Nós acreditamos que no decorrer dos próximos meses, né, até o mês de agosto de 2025, que é quando está prevista a Conferência Nacional, a gente possa movimentar centenas de milhares de pessoas de norte a sul do nosso país, discutindo nas conferências municipais o envelhecimento, discutindo nas consultas nacionais, que é uma outra ferramenta que nós estamos pretendendo criar, e eu já estou dando um spoiler aqui, que ainda não foi divulgado, mas a gente pretende fazer algumas consultas nacionais, para discutir o envelhecimento e, sobretudo, para que a gente possa garantir a participação dessas pessoas no decorrer das etapas dessa conferência, etapa municipal, etapa estadual e etapa nacional. Um outro compromisso que nós temos é lutar pela ratificação da Convenção Interamericana de Direitos Humanos de Pessoas Idosas. Nós acreditamos que não é condizente com um país que se propõe a ter um olhar específico para a pessoa idosa, essa demora que já leva quase 10 anos desde a assinatura desse compromisso. O que está faltando, né? Então, é uma luta que o Conselho já tem encabeçado, né, juntamente com outras instituições da sociedade civil. Nós estamos buscando os movimentos sociais, sobretudo os movimentos nacionais de pessoas idosas, e eu acredito que esse canal cumpre um papel muito importante nessa discussão, até porque eu sei que já foi pauta de muitos encontros aqui, né? Outra questão importante que nós nos comprometemos é por lutar por uma lei nacional que possa concretizar
a criação desse conselho, né? O conselho ele já existe, né, há 2 décadas, mas nós precisamos de uma lei que institua o que é o conselho, que nos dê segurança institucional para que as pessoas passem, mas o conselho fique, né? Então, a gente precisa avançar. E, principalmente, por último, sobretudo, fortalecer o nosso diálogo com os estados. Eu costumo dizer que a gente tem que está aonde as pessoas idosas estão. E as pessoas idosas estão nos municípios, estão nos estados, estão nos seus territórios. Então, a gente tem que realmente fortalecer ainda mais esse diálogo. E aí eu gostaria, primeiramente, aqui, né, de agradecer a oportunidade, dizer que o Conselho está totalmente aberto, o que rola na Geronto. Inclusive, já convido, que a professora Marília já é nossa parceira, né, Sérgio, Carlos, convido a você que está aqui acompanhando também, que possa acompanhar as atividades do Conselho. Ao final, vou deixar aqui o nosso Instagram, né, do Conselho, e quem sabe, né, a gente possa fazer novas iniciativas em parceria, né? Hoje a gente tem como uma das metas institucionais fortalecer a comunicação do Conselho. Criamos um Instagram que não tinha, estamos com o Facebook, estamos reativando o YouTube. Então, são ferramentas que cumprem um papel bastante importante, e eu acredito que a gente vai conseguir, ao final de agosto, Sérgio, Carlos e Marília, celebrar a reconstrução desse importante instrumento de luta e, sobretudo, de defesa de direitos de pessoas idosas, né, que era um dos objetivos desde 88 e que hoje, quase 40 anos, né, porque 36 anos depois, nós estamos a celebrar com tantos passos dados, mas principalmente com tantos desafios postos aí para os próximos anos. Nossa, quanta coisa boa nós ouvimos nesta noite, quantos desafios, noite, porque agora que a gente gravou, talvez você vai ouvir de tarde, de manhã, sei lá. Mas olha, muito bom esse papo, essa conversa séria com o Rafael Castelo Branco, presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. E ele nos contou, relatou, desafiou, e estamos juntos. E conferência vem aí, certamente o canal vai dar luz a esse tema, vai falar com você que nos acompanha. E este é um espaço de participação, de representação social e controle social. Mas nosso tempo já acabou, já se esgotou, e nós agradecemos muito a sua presença conosco. E, como sempre falamos, divulgue o nosso canal, passa para alguém que nunca escutou, fala, não só escute, mas também, né? Faça sua inscrição no canal, aceite, e toda semana você vai receber um convidado, uma convidada super especial para falar o que rola na Geronto. E olha que são muitas e muitas coisas que rolam na Geronto. Muito obrigado pela sua atenção, mas eu não posso terminar sem... Ô, Rafael, dá um até breve para esse povo que está conosco aí. Ok, muito obrigado, professora Marília, meu amigo Sérgio Pascoal, Carlos Lima, e sobretudo a você que acompanha, que se interessa no tema da gerontologia. Quero lhe parabenizar por seguir, né, esse canal que tem feito um trabalho sensacional. Nós que acompanhamos aqui o trabalho. Obrigado pelo convite, professora Marília, Sérgio, Carlos, e sobretudo eu gostaria de convidar a todos e todas nessa grande corrente do bem que nós tentamos implementar lá no Conselho Nacional, que a gente possa frutificar várias ações, e principalmente em torno daqueles 3 objetivos que a gente sinalizou, né? A ratificação da Convenção Interamericana, avanços no campo legislativo de leis que possam tornar ainda mais eficiente o nosso Estatuto da Pessoa Idosa, e no fortalecimento das estruturas do controle social, que você possa buscar no seu município o Conselho Municipal do Idoso, verificar se está ativo, se não tiver ativo, buscar estimular a atividade, possa participar dos processos conferenciais, e que a gente possa, quem sabe, aí no próximo ano, retornar aqui com mais conquistas e com mais efetividade acerca dos direitos da pessoa idosa. Muito obrigado.
Obrigada a você. Não sei se Sérgio quer dar um até breve. Marília, eu só queria agradecer muito ao Rafael, porque é Isso. de pessoas combativas como ele, como muitos que estão na atual diretoria, que a população idosa brasileira precisa. Muito obrigado por seu trabalho efetivo, combativo. Muito obrigado. Carlos? Queria também agradecer e desejar muito, muito sucesso, Rafael, para você, que você consiga aí implementar tudo isso que a gente conversou hoje e muito mais, né? Que seja só abrindo um caminho para uma estrada longa aí que a gente tem pela frente. Então, parabéns pelo teu trabalho e muito sucesso na tua gestão. Muito E obrigado, Carlos. E você que nos acompanha também, muito obrigado mesmo. E até o próximo episódio, né? Até a próxima vez que o canal vem conversar com você. Um forte abraço e até mais. Bye, bye. Vida longa para nós.